João 1, versículo 19, diz assim: Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Os discípulos decidem atravessar o mar sem Jesus. E eles representam a pessoa que vive sem Jesus, a pessoa que decide caminhar sem Jesus. Em primeiro lugar, a vida sem Jesus começa a declinar, começa a descer. No versículo 16, diz: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. É assim a vida sem Jesus, a pessoa começa a descer, começa a ir para baixo, começa a declinar. Em segundo lugar, tudo começa a escurecer. A vida sem Jesus é uma vida de escuridão, uma vida de trevas, como podemos ver no final do versículo 16. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Então, é assim a vida sem Jesus, uma vida de escuridão, uma vida de trevas. Em terceiro lugar, a vida sem Jesus é uma vida de embaraço, é uma vida de desequilíbrio. Versículo 18, diz: E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Então, o vento e o mar começou a desequilibrar o barco e a colocar aquele barco de um lado para o outro por causa da força do vento, da força das ondas. E é assim a vida sem Jesus, né? A pessoa começa a ficar com a vida embaraçada, ela começa a ser vencida pelas tempestades, pelas lutas, pelas dificuldades da vida, e é como se fosse a sua vida se tornando uma bola de neve. E em quarto lugar, a vida sem Jesus é uma vida distante de Jesus. A pessoa começa a se distanciar do Senhor. A palavra diz no versículo 19: Tendo navegado uns 25 a 30 estádios. Então, eles se distanciaram muito de Jesus. Eles se afastaram de Jesus. Porque quem vive sem Jesus, quem decide caminhar sem Jesus, vai caminhando cada vez mais para distante do Senhor. Em quinto lugar, a vida sem Jesus, né, Jesus vai se tornando estranho daquele que vive sem ele. No versículo 19, como nós lemos, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Então eles não estavam conhecendo a Jesus, não estavam reconhecendo que era o Mestre. Ou seja, quem vive sem Jesus, Jesus se torna estranho para aquele que vive sem Jesus. E em sexto lugar, aquele que vive sem Jesus, a sua vida é uma vida possuída pelo medo. Aqui diz no final do 19: E ficaram possuídos de temor. A pessoa que vive sem Jesus, ela é uma pessoa amedrontada, possuída pelo medo, ela é tomada pelo medo. Portanto, não viva sem Jesus. Amém?